Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. O número de declarações entregues do imposto de renda bate recorde. Foram mais de 36 milhões e você vai ver também. A tragédia da chuva em Pernambuco. Nossa equipe esteve nas regiões onde ainda há desaparecidos. O número de mortos chega a 107. Segurança Pública. Na terceira reportagem da série especial, vamos mostrar o crescimento das facções criminosas no norte e nordeste do Brasil. A rota do tráfico de drogas passa por essas regiões e a violência só aumenta. Todas as 10 cidades com maior número de assassinatos no Brasil ficam no Nordeste. 3 são cearenses. As buscas por desaparecidos continuam no Grande Recife depois das fortes chuvas que atingiram a região. 107 mortes já foram confirmadas e a reportagem é de Emerson Tchalian. Vila dos Milagres, zona sul do Recife, é hoje o principal ponto de buscas aqui na capital pernambucana. Nesse ponto aqui estão concentrados os bombeiros, equipes aqui do Corpo de Bombeiros, o carro do ML também por ali, porque aqui, nesse deslizamento de terra, 3 pessoas infelizmente perderam a vida e agora os bombeiros procuram outros 3 desaparecidos. A gente vai chegando mais próximo ao ponto aqui principal da queda de barreira e o que a gente vê é uma lama muito fofa, muita água escorrendo ainda. E aqui atrás de mim, o ponto principal, esse morro aqui que equivale a um prédio de 20 andares, segundo os bombeiros. O que a gente tem visto muito aqui é uma rede de solidariedade de todo o Brasil. Major Michels, bombeiro de Santa Catarina, está aqui ajudando também. O que o senhor sentiu até agora desse trabalho, Major? Exatamente. Primeiramente, são uma mistura muito grande de sentimentos, né? É uma satisfação muito grande poder estar aqui ajudando nossos irmãos bombeiros aqui de Pernambuco, mas também é um sentimento de tristeza ao mesmo tempo. É até difícil de lidar com essa situação. O sol aparece aqui no Recife, o que dá um pouquinho de tranquilidade, só um pouquinho de tranquilidade para os bombeiros trabalharem. A gente está aqui já no ponto máximo onde a gente pode chegar. Nesse momento, a retroescavadeira trabalhando com todo cuidado. Nesse ponto aqui tem 3 pessoas desaparecidas. E aqui atrás de mim, olha só, os cães farejadores de Santa Catarina estão agora descansando um pouquinho. Seu João Batista morava aqui nessa área, nesse principal ponto aqui. Quem que está ali ainda que os bombeiros... Meu sobrinho. Perdi 2 vizinhos que morreram no acidente da barreira que caiu, que eles tiveram esperança de morar, terminar a velhice deles aqui. A gente está agora em Camaragibe, região metropolitana aqui do Recife, e nesse ponto pelo menos mais 6 mortes no deslizamento de terra. E aqui a informação, a Defesa Civil está acompanhando a gente aqui, é que uma senhora ainda está desaparecida. Eles estão fazendo trabalho de buscas aqui agora. O acesso é por essa casa aqui, fizeram um buraco na parede. Vamos ver como é que está a situação aqui. As buscas estão concentradas nesse ponto aqui. A dona Mércia, de 43 anos, que morava nesse local onde você hoje só vê destruição, ainda não foi localizada. Nesse mesmo ponto, a irmã dela, Dona Ruth, acabou sendo encontrada, mas já sem vida. E eu estou aqui com o Jorge, que mora aqui também na região, era vizinho, e eles encontraram essa Bíblia aqui, que era de quem, Jorge? De Ruth, Dona Ruth, que ela era evangélica. Um homem que furtava cabos de alta tensão tomou um choque depois da explosão de um transformador. Isso foi em Bauru, no interior de São Paulo. Veja esse e outros flagrantes pelo país. Apesar das imagens não estarem nítidas, é possível ver 2 homens mexendo num objeto. Logo se forma um clarão. Um dos criminosos cai e sai correndo. O outro fica cambaleando. O vídeo foi divulgado pela Prefeitura de Bauru. A explosão do transformador provocou um apagão na rodoviária da cidade. O homem que tentou cortar o fio sofreu uma descarga elétrica e está na UTI em estado grave. O comparsa foi preso.
Na cidade de Itapajé, no interior do Ceará, o registro do momento em que um adolescente de 12 anos quase é atropelado 2 vezes. Ele entra numa rua de bicicleta e é atingido de leve por uma moto. O menino ainda cai em frente a um carro. O motorista consegue frear. Apesar do susto, o adolescente teve ferimentos leves. Também no Ceará, um ciclista de 38 anos foi atropelado por um ônibus escolar no centro de Acaraú. O rapaz seguia ao lado do coletivo, que fez uma curva num cruzamento e foi arrastado. O homem morreu no local. 2 homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de cargas no Rio de Janeiro. Havia um esquema todo ali montado para receber até o dinheiro do seguro. O esquema tinha esta empresa como ponto de partida. O proprietário dos caminhões é Mário Luiz Simões, que já tem passagens por roubo e receptação de cargas. Ele é um dos 11 investigados que foram alvo de mandados de busca e apreensão. A empresa de transportes usava aplicativos de frete para fechar contratos. A partir daí, o caminhão tinha a rota desviada. À polícia era feito um falso comunicado de roubo pelo caminhoneiro, que na verdade fazia parte da quadrilha. Um dos motoristas investigados foi preso. Com ele, os policiais encontraram uma pistola sem registro. Aquiles Coelho Álamo tem passagens por 3 tentativas de homicídio, roubo e receptação. Quando havia um frete que era oferecido à internet justamente em cargas que fossem de interesse dessa quadrilha, essas pessoas eram contactadas e, no final das contas, essas pessoas eram lesadas, ficavam sem seus bens e a empresa aproveitava e fazia seus registros de ocorrência de roubo de carga em áreas que eram distantes de onde foi o roubo. A investigação começou em uma empresa de garrafas PET em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que teve um prejuízo de 3 milhões de reais por causa do furto de resina usada no processo de fabricação. Foi descoberta a participação de funcionários no crime e o envolvimento de alguns deles com outros criminosos de roubos de cargas. Bom, a nossa equipe não conseguiu contato com os advogados dos suspeitos. A Justiça do Rio de Janeiro está ouvindo hoje peritos convocados pela defesa do ex-vereador Jairinho, acusado de matar o menino Henri Borel em março do ano passado. O repórter Tony Vendramini acompanha a audiência no Tribunal de Justiça e tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a audiência ainda está em andamento e o que a gente pode dizer até aqui é que ela teve vários momentos tensos, vários momentos bem confusos. A defesa do Jairinho discutiu diversas vezes com o assistente de acusação que representa o pai do menino, Henri Borel. A juíza responsável pelo caso também ameaçou colocar para fora do plenário o advogado do Jairinho por causa das constantes interrupções. A polícia teve até mesmo que separar o advogado do Jairinho do assistente de acusação que representa o pai do Henri Borel. O Jairinho acompanha essa audiência por videoconferência. As 2 testemunhas que estão prestando depoimento hoje foram convocadas pela defesa dele. O primeiro a ser ouvido foi o perito Leonardo Tauil, responsável pelo laudo da necrópsia do Henri. Ele afirmou que levou apenas 44 minutos para examinar o corpo do menino e que não precisou tirar fotos ou colher material porque a causa da morte era evidente. Ele negou ter sido omisso no relatório, mas admitiu que poderia ter sido mais detalhista. Leonardo Tauil não quis comentar uma radiografia de tórax feita em Henri, que ainda não havia aparecido aqui no processo. Depois, foi a vez do perito Sami El-Jundi, que foi contratado pela defesa de Jairinho. Ele ainda está prestando depoimento. Ele fez diversas críticas, apontou incoerências e inconsistências no relatório preparado pelo Leonardo, afirmou que os achados na necrópsia apontam que Henri ainda estava vivo quando chegou ao hospital, que é o que sustenta a defesa do Jairinho. E analisou a radiografia de tórax, apontando que o Henri tinha um pulmão colapsado e que isso não consta no laudo. Segundo o perito, isso indica que o Henri pode ter tido o pulmão perfurado durante as tentativas de reanimação. No próximo dia 13, será a vez do Jairinho ser ouvido novamente. Depois disso, a juíza responsável pelo caso deve decidir se ele e a Monique Medeiros, que é a mãe do Henri, vão à júri popular. Mais cedo, o pai do Henri, o Leonel Borel, falou sobre o caso. Vamos ouvi-lo. Que a verdade que nós já conhecemos, né, ela seja agora enfatizada. Meu filho chegou morto naquele hospital, são 23 lesões
que a defesa fica aí tentando isolar cada lesão, né? Mas, enfim, se a gente falar só de galo na cabeça, falar só de laceração hepática, equimose em separado é uma coisa, mas quando a gente fala em 23 lesões, é até difícil como o pai falar, eu choro todo dia, mas o meu filho foi muito agredido naquele apartamento, naquela madrugada de 7 para 8 de março de 2021. Rede TV News faz uma pausa rápida, são 30 segundinhos. A gente volta já. O Tribunal de Contas da União autorizou a concessão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e de outros 14 terminais. O governo estima que a transferência dos 15 aeroportos para a iniciativa privada possa render 7 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos. Quase a metade desse valor é referente a Congonhas. O terminal é o segundo mais movimentado do país e recebe quase 23 milhões de passageiros por ano. O governo espera publicar o edital de licitação ainda este mês e realizar o leilão no segundo semestre. Os Detrans de todo o país começaram já a emitir a nova Carteira Nacional de Habilitação. O modelo segue padrões internacionais de identificação e de segurança também. Isadora passou os últimos 4 meses fazendo aulas de direção em Belo Horizonte e hoje foi aprovada no exame do Detran. A expectativa para receber a carteira de habilitação é ainda maior, porque ela vai ser uma das primeiras condutoras a ter o novo documento em mãos. Fui aceita, né? Fui habilitada e recebo a notícia de que vai vir uma carteira nova, né, com novas características, mais moderna, né, uma coisa mais atual, vai ter QR Code, então veio tudo junto e eu fiquei feliz, né? A nova CNH começou a ser emitida hoje em todo o país, mas a substituição vai ser gradual. A impressão será feita apenas para a primeira habilitação, segunda via do documento ou na época da renovação. O cidadão não precisa se preocupar quanto a continuar com a CNH anterior, antiga. Ela prosseguirá com validade normalmente. O novo modelo segue padrões internacionais de identificação. Terá um código usado nos passaportes que permite a leitura por equipamentos eletrônicos em outros países. A impressão em papel moeda dificulta fraudes e falsificações e conta com imagens vistas somente com luz ultravioleta. E a partir de agora, haverá a opção de usar nome social e filiação afetiva no documento. Precisa primeiro fazer a alteração da sua identidade pelo Instituto de Identificação aqui em Minas Gerais, para depois, então, solicitar a sua inserção dessas informações na sua nova CNH. Servirá, inclusive, como um documento para identificação sem qualquer tipo de constrangimento a esse cidadão no embarque internacional. A cor também muda, dos tons de verde do modelo atual para uma combinação em verde e amarelo. Uma tabela permite a identificação dos tipos de veículos que o condutor pode dirigir. E assim como já ocorre, um QR Code vai possibilitar o acesso à versão digital do documento. O mundo está muito moderno, né? Muita inclusão, tudo junto de uma vez. Então, tudo integrado, acho que vai ser ótimo. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal fizeram protestos em Brasília. Os policiais federais se reuniram em frente à sede da Direção-Geral da Corporação para pedir reajuste salarial e reestruturação da carreira. Já em frente ao Ministério da Justiça, policiais rodoviários federais realizaram um ato em respeito ao legado da corporação depois da morte de Genivaldo de Jesus dentro de um carro da PRF durante uma abordagem em Sergipe. Caso Miguel, a mãe do menino que caiu do 9º andar de um prédio no Recife e morreu, vai pedir que a justiça amplie a pena da condenada Sari Corte Real. A ex-primeira-dama do município de Tamandaré, no sul de Pernambuco, vai permanecer em liberdade, pelo menos por enquanto. Isso porque a defesa vai recorrer da sentença dada pelo juiz titular da primeira vara dos crimes contra a criança e o adolescente da capital. A gente desconhece o fundamento da sentença. Então, o que a gente pode dizer hoje é que a sentença será recorrida, né? Iremos interpor recurso de apelação, atacando os fundamentos dela que hoje a gente desconhece. Após a condenação de Sari Corte Real a 8 anos e 6 meses de prisão e da informação que a ex-patroa pode recorrer da sentença em liberdade, Dona Mirtes, mãe do menino Miguel, convocou nesta quarta-feira uma coletiva de imprensa. Ela não concorda com a sentença. É uma parte da nossa vitória, porque a gente só vai estar satisfeito mesmo quando Sari estiver atrás das grades.
Essa é a justiça que eu quero. Não só Sari condenada, mas Sari presa. Miguel Otávio Santana, de 5 anos, morreu no edifício onde a condenada morava. Minutos antes da queda, uma câmera flagrou o menino no elevador. Ele estava sob os cuidados de Sari, que aparece apertando o botão que levou o menino para o 9º andar. A tragédia ocorreu enquanto a mãe da criança, na época empregada doméstica de Sari, passeava com o cachorro da família. Uma mulher foi feita refém por um homem armado com uma faca numa loja de departamentos na zona norte de São Paulo. Depois da tentativa de assalto, o suspeito ameaçou uma funcionária por cerca de 1 hora. Os policiais conseguiram negociar e ele se entregou. A vítima desmaiou e foi levada para um hospital. Ela já recebeu alta. O ladrão foi preso. Mais de 36 milhões e 300 mil contribuintes entregaram a declaração de imposto de renda. Quem perdeu o prazo, que terminou ontem, agora precisa se apressar para regularizar a situação. Nem mesmo a prorrogação da data limite foi suficiente para que Cristiano ficasse em dia com o leão. Ele enrolou tanto que não conseguiu entregar a declaração do imposto de renda a tempo. Eu sabia do prazo, eu sabia que estava chegando a hora. Eu até instalei o aplicativo no computador para eu poder começar a fazer, mas toda vez que eu começava, sabe, é meio chato, é burocrático, é chato, é demorado. Eu acabei de fazer outras coisas, queria voltar para poder terminar o processo e nunca voltei. Para não cair na malha fina, ele precisa entregar a declaração mesmo fora do prazo. O documento já pode ser enviado a partir de hoje. O processo é feito pelo aplicativo da Receita Federal no celular ou pelo programa baixado no computador. O Cristiano disse que agora vai entregar o documento. Agora que eu já me perdi, não fiz o que eu deveria ter feito, eu vou ver se eu acho alguém que faça por mim, né? Daí a ideia do contador. Sei que eu tenho uma multa para pagar, mas o jeito é pagar agora, né? A multa para quem perdeu o prazo de entrega é de no mínimo R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Ela deve ser paga em até 30 dias após a entrega da declaração. De acordo com a Receita Federal, 36 milhões e 322 mil contribuintes declararam o imposto de renda. Foi um recorde, quase 2 milhões a mais do que o esperado. Quem se antecipou para entregar a declaração deve receber a restituição mais cedo. O primeiro lote começou a ser pago ontem. Já quem perdeu o prazo corre o risco de ficar com o CPF irregular, o que impede, por exemplo, de comprar a prazo ou fazer financiamento. Quanto mais tempo a pessoa que está obrigada a deixar para apresentar essa declaração, maior será a multa. Então, o ideal é que quem não entregou a declaração, apresente, quem não conseguir entregar a declaração, ou seja por qualquer motivo, apresente logo, para evitar que o seu CPF fique pendente e que ele tenha que apresentar uma declaração recebendo uma multa maior ainda. Estamos de volta para falar de política. Um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra, na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula empatados dentro da margem de erro. Na simulação do primeiro turno, na pesquisa espontânea, Lula, do PT, aparece com 28,3% das intenções de voto, pouco à frente de Jair Bolsonaro, do PL, que tem 27,3%. No mesmo cenário, Ciro Gomes, do PDT, tem 2,2%. Os demais nomes citados pelo eleitor não chegam a 1% juntos. Pablo Marçal, do PROS, tem 0,3%, Simone Tebet, do MDB, 0,2%, André Janones, do Avante e Felipe Dávila, do Novo, aparecem com 0,1%. 33,4% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos, nulos e os eleitores que não votariam em nenhum dos pré-candidatos somam 7,5%. 0,5% escolheria outros nomes. Já na pesquisa estimulada, o ex-presidente Lula aparece com 41,4% das intenções. O presidente Jair Bolsonaro vem em seguida com 35,3%. Em terceiro está Ciro Gomes, com 7,7%. Seguido de Simone Tebet, com 1,4%. André Janones aparece com 1,3%. Luciano Bivar, do União Brasil, Pablo Marçal, Vera Lúcia, do PSTU, Felipe Dávila e Emael, do Democracia Cristã, têm menos de 1% das intenções de voto cada.
3,2% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos, nulos e os eleitores que não votariam em nenhum dos pré-candidatos apresentados somam 6,9%. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores com 16 anos ou mais em 164 municípios de todo o país. Foi realizada entre os dias 26 e 30 de maio e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi solicitado pela corretora BGC Liquidez. E agora tem a rodada de opinião com os comentaristas Amanda Klein e Silvio Navarro. Hoje quem começa é a Amanda. A Paraná Pesquisas traz em menor grau o que outras já apontaram. Aumento das intenções de voto em Lula, neste levantamento é uma oscilação dentro da margem de erro, e estagnação de Bolsonaro. O potencial de voto de Lula chega a quase 53%, ao passo que o de Bolsonaro fica em 48%. A rejeição ao atual presidente passa dos 50%, índice quase proibitivo para a reeleição. Conversei com Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas. Ele ressaltou que Bolsonaro ganha no Sul, empata no Norte, Centro-Oeste e Sudeste e perde no Nordeste. Aliás, perde feio, quase 30 pontos de diferença, sinal de que o Auxílio Brasil reverteu poucos votos. Por isso, a campanha do presidente apostará em duas estratégias imediatas: medidas para reduzir o impacto da alta dos combustíveis e melhor comunicação dos feitos do governo na propaganda do PL. Para Murilo Hidalgo, qualquer um que ganhar, Lula ou Bolsonaro, será por margem estreita, no máximo 5 pontos. Os números da nova rodada de pesquisas do Instituto Paraná deixam claro, mais uma vez, que a eleição presidencial será decidida entre Jair Bolsonaro e Lula. Ponto. É um cenário cristalizado. Fica, inclusive, a impressão que são números mais próximos da realidade do que outras sondagens divulgadas com mais alarde quase todos os dias. E por quê? Porque na abordagem espontânea, ou seja, aquela em que não é oferecida uma lista de nomes para o entrevistado apontar um, Lula e Bolsonaro aparecem empatados. Mas vale, uma vez mais, a ressalva. Há 4 meses das eleições, a pesquisa mais fiel à realidade é a rua. É a popularidade do político quando aparece em praça pública. E, nesse caso, só um dos dois foi testado até agora, Bolsonaro. O outro permanece trancado em casa ou, quando aparece, é para discursar para uma pequena plateia de simpatizantes. Nós voltamos já com a terceira reportagem da série especial sobre segurança pública. Pois é, e hoje a gente vai falar da guerra de facções nas regiões norte e nordeste do país, onde a violência só aumenta. Daqui a pouquinho. A reportagem de hoje da série especial sobre segurança pública mostra o crescimento das facções criminosas e da guerra entre elas no norte e no nordeste do Brasil. Pois é, estados dessas regiões passaram a fazer parte de rota do tráfico de drogas. O resultado disso, claro, é que as 10 cidades com o maior número de assassinatos no Brasil hoje ficam no Nordeste. No Amazonas, o aumento da violência está ligado ao tráfico de drogas. A região amazônica é por onde entra no Brasil a maior parte da droga. A droga agora pesada no Brasil, ela entra pela famosa Rota dos Solimões, que é pela região amazônica. Então isso é conhecido pelos criminologistas, né, que quando você estabelece uma rota, um novo modelo de rota de droga e distribuição, o crime aumenta bastante na entrada disso, região amazônica, e na saída, que está sendo agora Nordeste. Todas as 10 cidades com maior número de assassinatos no Brasil ficam no Nordeste. 3 são cearenses, inclusive Caucaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza, que tem quase 100 assassinatos por 100 mil habitantes. O Nordeste até teve uma redução de 9% no número de homicídios no ano passado, mas ainda está muito longe do ideal. A violência é grande, principalmente por conta da atuação das facções criminosas que praticamente estabeleceram um poder paralelo. No Ceará, o PCC, de origem paulista, e o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, criaram ramificações em todo o estado. E com o GDE, facção local, disputam territórios na briga milionária pela distribuição das drogas. O Ceará virou parte importante das rotas mais usadas pelo tráfico internacional.
A droga, que sai dos países produtores da América Latina, como Bolívia e Colômbia, passa pelo estado com destino à Europa, aos Estados Unidos e à África. O Ceará virou o que a gente chama a joia da coroa, né, dessa nova lógica narcotraficante brasileira e mundial. Ele é o local do Brasil, o ponto do Brasil mais próximo do norte da África, mais próximo da Europa e, apesar de não ser o ponto mais próximo dos Estados Unidos, ele tem um fluxo e uma lógica muito fácil para chegar lá nos Estados Unidos. O Ceará vem sequencialmente nos últimos 8 ou 10 anos tendo administrações e gestões de segurança pública muito ruins, tá certo? Então, esses grupos narcotraficantes vão exatamente onde tem fraqueza de gestão pública. Então, quando você junta essas duas coisas, né, a localização geográfica, fraqueza na gestão de segurança pública, você tem esse caos completo, né, que é o Ceará, que se implantou aqui nos últimos 6, 8 anos. Todas as relações sociais no Ceará estão profundamente alteradas. Hoje, na periferia, quem manda nas escolas públicas, quem estuda e onde não estuda, são as facções. Com tanto poder, as facções chegam a expulsar famílias de suas casas e até policiais que moram em regiões controladas pelo tráfico. A polícia militar informa que foram presos 7 pessoas que estavam ameaçando a paz dessa comunidade. Com eles foram apreendidos 5 armas de fogo. Cidadão, agradecemos pela sua confiança. Continue ligando e denunciando para 181 ou 190. Para combater o crime organizado, o efetivo da polícia no Ceará, entre civis e militares, tem hoje cerca de 22 mil policiais. 4 mil aguardam a convocação. Quem está na ativa reclama da falta de estrutura. Hoje nós não temos armas, equipamentos para enfrentar essa vagabundagem que só tem crescido. Muitas vezes, principalmente no interior, são apenas 2 homens em uma viatura para cobrir uma área muito grande. Uma pistola não consegue combater um fuzil. O governo do estado anunciou investimentos de 350 milhões de reais num programa de redução de violência em todo o Ceará. E também 150 milhões na construção de um centro integrado de segurança. 30 milhões já foram investidos na compra do novo fardamento da PM. Não adianta construir prédio, tá entendendo? Não adianta trocar fardamento. Francamente, eu acho que isso aí é um escárnio em relação à população. O que nós precisamos é de treinamento, armamento novo, colete à prova de balas, que no final das contas não mudou nada. Nós continuamos matando e morrendo no Ceará através de gangues narcotraficantes. Celular ao volante causa distração e acidentes. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, em 2021 foram registradas por hora cerca de 28 infrações por uso do aparelho ao volante. Este motorista do caminhão segura o volante com uma mão e com a outra atende o celular. Já esta mulher escreve uma mensagem enquanto está parada no farol. O sinal abre e ela põe o carro em movimento e não tira o olho da tela. Os dois cometeram uma infração gravíssima. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, quem é flagrado usando o aparelho enquanto dirige é multado em R$ 243 e ainda perde 7 pontos na carteira. A pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego concluiu que o uso do celular aumenta em 23 vezes o risco de acidentes com lesões graves e morte. A entidade analisou 30 mil batidas que terminaram em óbito e concluiu que em 14% dos casos o condutor usava o celular enquanto dirigia. Segundo a Abramet, 3 distrações estão entre as mais preocupantes quando se trata de acidentes de trânsito envolvendo o uso do celular. A primeira é a distração manual, quando você deixa de colocar as 2 mãos ao volante para escrever uma mensagem no celular. A segunda é a distração visual, quando em vez de observar tudo o que acontece ao redor do veículo, observar o trânsito, você fica olhando no celular. E a terceira é a distração cognitiva,
quando o conteúdo da informação que está no seu celular mexe com o seu estado emocional e aí acaba acontecendo uma tragédia. A pesquisa mostra também que pelo menos 250 mil condutores foram flagrados utilizando o celular no trânsito em 2021. São Paulo é o estado que lidera o ranking de multas. São 22% das infrações, com 91.362, seguido de Minas Gerais e Goiás. Se um condutor estiver a 100 por hora e desligar uma chamada, a gente chama que tem um efeito pós-chamada, pelo menos 3 segundos, que o condutor vai continuar ainda pensando no assunto da chamada e vai diminuir a atenção dele na direção veicular ou na condução do veículo. O motociclista Raider fez tudo certinho. Ele recebeu uma chamada e parou a moto para atender a ligação. E aí, em vez de atender o celular no trânsito, você parou aqui, tirou o capacete para conversar? Isso, tem que parar para conversar, porque não dá para ficar na rua, que é muito perigoso, né? Então eu sempre encosto a moto para poder conversar. O Milan da Itália anunciou a venda do clube para um fundo de investimentos norte-americano por aproximadamente 6 bilhões de reais. A atual administradora do time vai seguir com participação minoritária. A transição será feita em setembro, 3 meses depois da assinatura do contrato. A equipe de Milão voltou a conquistar o campeonato italiano depois de 11 anos. A Ucrânia disputou a partida contra a Escócia, válida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Apesar das dificuldades, por conta da guerra, o país segue ali na briga por uma vaga no Mundial do Catar. Yarmolenko abriu o placar para a Ucrânia diante da Escócia. Yarenchuk aumentou a vantagem. Os escoceses diminuíram com McGregor. Mas Dovbyk definiu a vitória da Ucrânia, 3-1. E claro, muita emoção após o resultado. Próximo domingo, a Ucrânia pega o País de Gales. Quem vencer, garante vaga na Copa do Mundo. Na finalíssima, duelo entre o vencedor da Copa América e o campeão europeu. A Argentina não deu chances para a Itália. Lautaro Martinez colocou os hermanos na frente. Di Maria ampliou. No finalzinho da partida, Dybala definiu o resultado. 3-0. Festa da Argentina em Wembley, na Inglaterra. E uma última notícia: há pouco, um homem armado com um rifle invadiu um hospital na cidade de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, várias pessoas foram baleadas e há mortos. Ainda não há números oficiais sobre vítimas fatais e feridos. O atirador foi morto por policiais. Os agentes permanecem no prédio. Rede TV News fica por aqui. Agora você fica com a nossa programação. A gente volta amanhã. Até lá. Boa noite.